Agora entraremos num campo onde a mente humana não consegue acompanhar. Como dito no vídeo, apresentando Javé. O mesmo estando adoentado e solitário, entenderemos o porquê da frase. Assim que o processo, hoje chamado de Big Bang iniciou, essa explosão, na verdade, um processo de expansão, teria dado às partículas primordiais um grande impulso, afastando-as rapidamente do centro hipotético da criação. Foi, portanto, a atitude mental da divindade criadora que fez surgir a energia primordial que gerou o universo. A expansão do universo, denominado de inflação cósmica, criou, portanto, uma granulosa sopa de quarks, leptos e os carregadores de força, os fótons, os bósons W e Z, e os gluons, que são outras partículas elementares. Essa sopa que surgiu continha os constituintes básicos da natureza. Essa sopa tomou forma no microinstante, ainda do primeiro segundo do universo. Essa sopa formou o que chamamos, hoje, de galáxias, estrelas, planetas, e na própria existência da vida. Essas características emergiram, uma a uma, durante bilhões de anos. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Ele pôs, além disso, no seu coração, a duração inteira, sem que ninguém possa compreender, a obra divina de um extremo a outro, conforme nos elucida o Eclesiastes 3:11. Nesta etapa, o universo tinha o tamanho de uma bola de beisebol. Neste microinstante, ainda do primeiro segundo, a mente de Javé enfrentou o seu maior nível de angústia e de insegurança, diante do processo em curso. Uma força aparentemente irresistível, como se fosse um buraco negro, de modo nunca antes observado no processo de criação das realidades transitórias. Esta força começou a atrair a divindade criadora na direção da criação. Como subproduto de toda essa inquietação de Javé, um tipo em potencial de matéria escura parece ter sido sintetizado. Javé lutava desesperadamente para se manter fora dos limites da recém-criada realidade, que parecia puxá-lo, como se obrigando a fazer parte da sua própria criação. Ressalto, porém, que provavelmente essa história não deve ter acontecido exatamente dessa forma. O contexto é muito mais doloroso, complexo e bizarro. Aqui trato como uma analogia e uma maneira mais fácil de ser compreendida. Neste microinstante do primeiro segundo, houve a separação das partículas tipicamente formadoras da realidade material, daquelas que passariam a formar o tempo. Desde então, a noção exposta pela teoria da relatividade de Einstein, o espaço-tempo passou a existir. Logo depois, na marca de a matéria supera a antimatéria, ao mesmo tempo em que os quarks se aglutinavam em prótons e nêutrons. Por mais que o cérebro humano se esforce na tentativa de compreender, a questão torna-se praticamente impossível para o pensamento comum entender como, em menos de um segundo do nosso tempo terreno, tudo isso aconteceu a partir de um impulso mental de uma divindade adoentada. Mais ainda, a inevitabilidade do processo tem a ver com a rapidez, o presente no fluxo dos acontecimentos, o que impediu e impede qualquer possibilidade de ajuste ou de interrupção do processo em curso. A tese que modestamente aqui é apresentada, apenas preenche esta lacuna e pretendo que possa servir como semente de reflexão em torno do enigma que toda essa história representa. A criação recém-gerada produziu algo semelhante a um buraco negro, junto a Javé, obrigando-o a decair de nível existencial, o que, para os padrões das divindades, é algo impensável jamais ocorrido em tempo algum da eternidade. Não suportando por mais tempo manter-se no pretenso comando do processo de criação, na condição em que se encontrava, a divindade capitulou, colapsando a si mesma, à medida que via serem implodidos alguns de seus potenciais divinos, por força do inusitado acidente de percurso, sendo tragada por um dos níveis de realidade da sua criação. Num último microinstante em que ainda lhe sobrou alguma lucidez, no campo decisório, optou por se deixar mergulhar num padrão de realidade paralela ao contexto do espaço-tempo que já então caracterizava o nosso universo. Em outras palavras, a mente que o gerou, como se por uma espécie de força compensatória, implodiu ao mesmo tempo em que se transferia, se teletransportava ou ainda se desconstituía para depois se reconstituir no âmbito interno da sua obra recém-gerada. Obviamente aqui todas as expressões são inadequadas, mas é o que disponho para ilustrar o roteiro lógico para o entendimento humano. A divindade, agora implodida, que desesperadamente procurava se auto-organizar a partir dos seus constituintes que haviam sobrevivido ao mergulho. Agora prisioneiro dos limites da realidade que ele imaginou para sua obra. Somente os contos e resenhas infantis falam de histórias análogas a esta. Seria exatamente esse ser que, cerca de 13 bilhões e 700 milhões de anos terrestres mais tarde, apresentaria a si mesmo a Moisés como sendo aquele que, desde então, passou a ser conhecido como Javé. O fato é que, outra divindade, desde o desaparecimento do pintor, assumiu a função de co-criador e mantenedor das dimensões recém-criadas sem que disso a divindade decaída tivesse a menor ideia.
No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito, se fez. Este é outro enigma por trás do mistério da criação. Esta outra divindade, a qual, como já informado, seria mais tarde conhecida na Terra como Yeshua, pois ser co-criador de um contexto existencial por ele jamais foi pretendido.